Bom dia, A paz. estamos aqui gravando no quarto nessa segunda-feira fria em São Paulo, dia 7 de abril de 2025. O João continua se recuperando, tá dormindo aqui do lado, na caminha. Por isso que a gente vai falar baixinho. É isso, né? Pedimos orações aí para reforçar as bênçãos do Papai do Céu, para cuidar dele e para que ele se limpe o mais rápido possível dessa enfermidade de gripezinha, que nem foi gripe, mas ele fica incomodado com esse negócio. É meu bebê, né? Também não gosta de frio, igual eu, né? Mudou o tempo, pronto, a gente tem que ir para um lugar quente. E acabou. Amém. Bom, a palavra de hoje é do livro de 1 Reis, capítulo 16, que diz assim: Então o profeta Jeú, filho de Anani, entregou ao rei Baasa uma mensagem do Senhor, né? Rei Baasa era o rei do norte de Israel, tá? Ela dizia assim: Eu levantei você do pó, a fim de fazer de você líder do meu povo Israel. Mas você tem andado nos meus caminhos, nos maus caminhos de Jeroboão. Você fez meu povo pecar e provocou a minha ira por causa dos seus pecados. Por isso agora estou prestes a destruir você e sua família, da mesma maneira que fiz com Jeroboão, filho de Nebate, e seus filhos. Os membros da sua família que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem nos campos serão comidos pelas aves do céu. Porque, como diz o estudo que a gente estava lendo agora, em Israel era um rei pior que o outro. Né? Enquanto o reino do sul, que era composto pelas tribos lá de Judá e Benjamim, seguindo a promessa do Senhor de manter a dinastia de Davi, assim, não tinham reis tão bons quanto Davi, mas intercalavam, sabe, entre alguns que agradavam o Senhor, outros nem tanto, mas do reino do norte, olha, babado. Então, continua aqui. Os demais acontecimentos da história da vida de Baasa, suas ações e suas conquistas estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi enterrado com seus antepassados em Tirza, e seu filho Elá reinou em seu lugar. A mensagem foi enviada a Baasa e sua família por meio do profeta Jeú, filho de Anani, porque ele havia provocado o Senhor com todos os seus atos maus. Ele foi tão mau como a família de Jeroboão, apesar do fato de ter destruído todos os filhos de Jeroboão por causa dos seus pecados. Elá, filho de Baasa, começou a reinar no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Então, enquanto Baasa e a família dele estavam reinando no Reino do Norte, lá no Reino do Sul, era o reinado de Asa que estava acontecendo. Porém, reinou somente 2 anos em Tirza, o filho de Baasa, né, o Elá. Então, o general Zinri, que era encarregado da metade dos carros reais, conspirou contra ele. Tinha muita conspiração, né? Uma atrás da outra. Traição direta. Então, um dia, o rei Elá estava bêbado na casa de Arsa, o mordomo do palácio em Tirza, que era a capital. Então, Zinri entrou, deu um golpe no rei e o matou. Isso ocorreu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Depois, Zinri declarou-se um novo rei de Israel. Toda conspiração, ou pelo menos a maioria delas, acontecia por pessoas muito próximas ao rei. Então, isso se a gente trouxer para a nossa vida, se a gente não cuidar, a gente acha que o mal tá longe, né? Tá em pessoas que não gostam da gente, ou que não convivem conosco. E não.
às vezes está debaixo do nosso nariz. Então, imediatamente, depois de tomar o trono, matou toda a família de Baasa, não deixando ninguém vivo do sexo masculino. Ele destruiu até os parentes e amigos, né? E no estudo estava falando assim, que é muito errado a gente pensar que quando a gente leva a nossa vida para frente, assim, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a minha vida é só da minha conta. Não, porque às vezes o que a gente está fazendo de errado reflete e compromete a segurança dos nossos parentes e amigos. Tem que pesar que tudo são dois pesos e duas medidas, ou seja, é a balança, o bem e o mal. Tudo que pesa de um lado vai pesar do outro. Muitas vezes, né, até Davi falava que essa coisa ruim que está acontecendo se transforma em bênção de Deus. Porque eu não vou bater de frente com isso. Se ele está permitindo isso, é porque eu fiz algo errado, então eu vou me humilhar para ele e ele vai cuidar disso, porque ele é justo. Então a gente precisa aprender dessa forma, e é difícil, porque a gente é orgulhoso, né? A gente acha que consegue fazer as coisas sozinho. E a gente se esquece que tudo, inclusive a nossa vida, é de Deus, porque Ele deu a vida pra gente. Ele deu o mundo pra gente, Ele deu as oportunidades e os dons. A única coisa que tem que fazer é viver segundo as leis e obediência, né? Então, essa destruição da família de Baasa por Zinri estava dentro da palavra que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeú. A tragédia aconteceu por causa dos pecados de Baasa e do seu filho Elá, porque eles tinham levado Israel a adorar ídolos inúteis e provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos da história do reinado de Elá estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou somente 7 dias em Tirza. O exército de Israel estava acampado perto da cidade de Gibeton dos filisteus. Quando eles ouviram dizer que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, eles no mesmo dia, no acampamento, escolheram o general Onri, comandante do exército, como novo rei de Israel. Então Onri levou o exército que estava em Gibeton e cercou Tirza, a capital de Israel. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, foi para o palácio e pôs fogo em si mesmo e morreu. Pois ele também tinha pecado, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido, e levando o povo de Israel a pecar com ele. Os demais acontecimentos da história de Zinri e de sua traição estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então não é porque um rei acaba cumprindo uma profecia em virtude do castigo para um outro rei, que ele está absolvido da traição que ele fez. Não é assim que funciona. Nabucodonosor foi usado por Deus para castigar Israel por todos os pecados que o povo estava cometendo, né? Mas lá na frente, aliás, até antes de tudo acontecer, o Senhor, através de Jeremias, deixou avisado que iria destruir a Babilônia também. Então, nenhum pecado fica impune. Mas o Senhor usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Né? Porque Ele é justo. Bom, os demais acontecimentos da história dizem... então, o reino de Israel dividiu-se em 2 partidos.
Então já não bastava a divisão entre Israel e Judá, agora dentro de Israel outra divisão, né? E é isso, tudo que o diabo gosta, né? Quanto mais divisão, mais fraco fica, mais suscetível ao pecado. Então metade do povo apoiou Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade leal ao general Onri. Mas os seguidores do general Onri foram mais fortes do que Tibni, filho de Ginate. E Tibni foi morto e Onri reinou sem oposição. Então você se candidatar ali, eu acho que a primeira eleição na história de Judá, né? Ou você realmente é eleito ou você morre, né? Essa era a pegada da época. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. Seu reinado durou 12 anos, sendo 6 deles em Tirza. Então Onri comprou de Semer o monte que agora se conhece como Samaria. Ele pagou 70 quilos de prata. Nesse monte, Onri construiu uma cidade e deu a ela o nome de Samaria, em homenagem a Semer, o nome antigo do monte. Mas Onri fez o que era mau aos olhos do Senhor. Fez pior do que qualquer um dos reis antes dele. Um superava o outro. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e levou Israel a cometer os mesmos pecados, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, com seus ídolos inúteis. Os demais acontecimentos da história de Onri, seus atos e suas realizações estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria, e seu filho Acabe reinou em seu lugar. Então, a capital de Israel estava sendo Tirza até então. Aí Onri vai e constrói Samaria, né? E ela passa a ser a capital. E o seu filho Acabe, gente, o Acabe acabou geral com a coisa. Desculpa o trocadilho ridículo, mas esse cara, ele tinha um plus, que não bastava ele ser ruim, a mulher dele era a pior. E ela ficou muito famosa pela perversidade dela, né? Então, no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe se tornou rei de Israel e reinou em Samaria durante 22 anos. Porém, Acabe, filho de Onri, fez o que era mau aos olhos do Senhor e foi ainda mais perverso do que seu pai. Ele era mais perverso do que qualquer outro rei de Israel. E como se isso não fosse suficiente, cometendo os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e começou a adorar e servir a Baal. Primeiro ele construiu um altar para o deus Baal em Samaria. Depois fez outros postes sagrados e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os outros reis de Israel antes dele. Foi durante o seu reinado em Iel, um homem de Betel reconstruiu Jericó. Quando ele assentava os alicerces, morreu seu filho mais velho Abirão. E quando, afinal, ele terminou a construção e colocava as portas, morreu seu filho mais jovem Segube, de acordo com a palavra do Senhor sobre Jericó, conforme foi declarado por Josué, filho de Num, que o Senhor falou lá no livro de Josué, no livro de Josué. Logo que Jericó foi tomada, né, ele falou que nunca mais ela deveria ser reconstruída, né? Bom, depois aqui, capítulo 17, que a gente vai tratar amanhã, um novo personagem entra em ação, que é o que eu mais gosto, que é o Elias, né, profeta Elias. Ele foi, assim, um ícone ali usado pelo Senhor para combater Acabe e Jezabel e todos os profetas de Baal, né? E é uma história incrível, maravilhosa, que vai ficar para amanhã. Como a gente percebeu, e os relatos são exatamente esses, né?
a divisão traz fraqueza. A fraqueza aumenta a força do inimigo, que usa todos os peões do jogo, né? Porque por mais que nós achemos que temos importância, nós somos só pecinhas num tabuleiro. Existem graus de hierarquia, igual um jogo de xadrez. Tem rei, rainha, bispo, cavalos e torres e um monte de peões, que são só aqueles que são usados e mortos em grande número para proteger aqueles que acham que têm o poder. Mas eles esquecem que eles só estão em cima de um tabuleiro. E quem está jogando normalmente são só dois, Deus e o outro, né? E normalmente Deus já sabe a jogada que vai ser feita e ele usa quem ele quiser, como já foi dito inúmeras vezes aqui, inclusive na palavra. A gente só está repetindo o que está escrito na palavra. E a escolha é nossa, se a gente quer ser usado ou amado. É. Né? E toda a escolha, como está sendo dito aqui nesse capítulo 16 também, é que cada escolha que a gente faz, para o bem ou para o mal, reflete consequências, não só para nós. Então, muitas coisas que nós temos que ter consciência é que Deus não faz nada por um só. Ele faz pelo grupo, pelo reino dele, para a honra e glória do nome dele e pela aliança que ele fez com a criação, desde Adão e Eva, ou até antes, porque ele criou um local antes de colocar as pessoas. Ele criou o tabuleiro, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente tem que ter consciência é que a gente é pó, e se a gente não se voltar para ele, se alimentar da palavra, seguir os seus mandamentos, obedecer, se arrepender dos maus caminhos verdadeiramente e diariamente, pedindo a ajuda dele, porque sozinho a gente não faz nada, tá? Nem se arrepender, a gente se arrepende sozinho. Ele tem que nos dar clareza e a gente tem que entender o que é a profundidade, é a consciência, antes de se arrepender. Senão a gente só está tampando o sol com a peneira. E aí, quando a gente faz uma escolha, a gente tem que olhar tudo que está em volta, todos os que estão em volta, e saber que se a gente pisar errado, a gente está colocando em risco aqueles que nós amamos, não só nós, né? E o risco é muito grande. Então, essa é a reflexão que fica principal desse capítulo 16. E boa semana para todos. Fiquem com Deus. Amém.